Eleições e o arquétipo do pai. Dentro do marketing político, a gente estuda 4 arquétipos que muitas vezes os políticos acabam buscando para encontrar alguma identificação com seu eleitorado. Essas figuras são conhecidas como a figura do herói, a figura do homem simples, a figura do pai e a figura de um líder cativante. Ao meu ver, todas elas se convertem para o mesmo arquétipo do pai. Uma figura paternalista, um salvador da pátria. Quando a gente é criança, a gente acaba tendo uma visão do nosso pai como alguém irreal, é uma ideia fantasiosa. A gente tem a ideia do pai como um super-homem, aquele cara que é mais forte que a gente, que resolve os nossos problemas, que nos salva do perigo. E quando a gente transfere isso para o campo político, a gente acaba criando essa polarização estúpida que foi a grande marca das eleições desse ano. Antigamente, as civilizações tinham uma ideia de política muito ligada à religião. Não que hoje essa questão não tenha um apelo, mas naquela época era uma coisa inquestionável. Um líder era alguém que um deus ou deuses tinha colocado para aquela condição. Tanto na época das civilizações arcaicas, quanto nas monarquias que a gente estuda nos livros de história. Muito dessa herança foi transmitida para o nosso contexto atual. E mesmo com o nosso pensamento democrático, a gente vê isso acontecendo o tempo todo, tanto em cidades pequenas quanto em grandes metrópoles. Um exemplo clássico dessa transmissão de poder são os inúmeros casos de filhos de políticos renomados que acabam se elegendo só porque os seus pais falaram para a população que precisavam votar neles. Como se o simples fato dessa pessoa ser filho de alguém lhe desse legitimidade para ele ser um representante do povo. Essa transferência de poder é uma coisa muito forte ainda, e nos sobram exemplos no Brasil inteiro de casos assim. Em pleno 2018, a gente acabou de eleger muitas pessoas que vão tomar decisões importantes sobre a nossa vida simplesmente porque elas eram filhas de alguém. Muitas vezes, alguém que não merecia nem o próprio poder, quanto mais perpetuar o seu poder através dos herdeiros. Isso é muito triste, tem e vai ter consequências amargas na nossa sociedade. Mas o que eu quero levantar nesse vídeo são as consequências dessa ideia de pai na política em relação às eleições presidenciais agora de 2018. Na minha opinião, a gente perdeu uma grande chance de discutir assuntos importantes e ficou muito mais focado em criar figuras irreais para suprir a nossa carência afetiva, abrindo mão de uma discussão que pudesse contribuir para o nosso crescimento democrático. E a gente acabou ficando dividido entre aqueles que acreditavam num suposto pai dos pobres que foi preso e aqueles que clamavam mudança através de um novo pai que veio para acabar com a bagunça, munido com sua artilharia de fuzil e frases feitas. E a gente ficou aí meses brigando no Facebook, achando que estava fazendo política. A proposta desse vídeo é que a gente possa pensar um pouco sobre o que acabou de acontecer. Porque por mais difícil que possa parecer, somos nós que ditamos as regras. E essa política que está aí e que a gente tanto julga, ela não é nada mais do que um reflexo da nossa própria sociedade. Ela mostra muito como nós somos, ou melhor, como nós estamos. Enquanto a gente não vê os políticos como servidores públicos, que é a única coisa que eles são, da mesma forma que olhamos para qualquer outro servidor, eles vão continuar se mostrando dessa forma irreal e enganosa. E toda vez que você vê a sua rua sendo asfaltada, ou a criação de uma creche perto da sua casa, e a gente encarar isso como sendo uma determinada pessoa que fez, quando na verdade o único mérito que ele merece não é nada mais do que ter feito a sua obrigação. A gente nunca vai conseguir sair dessa situação de política oligárquica, paternalista e opressora, que distribui migalhas e se perpetua de pai para filho. Quem sabe um dia a gente não consiga mudar a nossa forma de pensar. E aí, com certeza, eles vão mudar a sua forma de agir. E ao invés da gente buscar salvadores, mitos e heróis, a gente começa a escolher pessoas competentes. Eles não são responsáveis por nós. Somos nós que os criamos. E nós é que somos responsáveis por tudo isso.